Mas a gente vai ter mais um convidado aqui para falar da CPI da Covid. O deputado federal pelo Partido Novo de Minas Gerais, Thiago Mitrô, está conosco em linha. Ele que já teve, inclusive, o nome citado na comissão por um requerimento sobre a polêmica da Covaxin. Meu caro deputado, muito boa tarde, mais uma vez aqui comigo. Já esteve comigo outro dia no Jornal da Noite, agora no Jornal da Tarde. Como é que a gente avalia isso? Foi citado, inclusive, não é, deputado? Muito boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Bernardi. Prazer estar aqui com vocês falando sobre esse tema. Bom deixar claro que às vezes o pessoal ouve pela metade e que eu fui citado em CPI e acha que é alguma coisa errada, mas na verdade um requerimento de informação, né, que eu apresentei com a deputada Adriana Ventura de São Paulo em fevereiro ainda, né, antes de ter vindo à tona essa história toda da compra da Covaxin. A gente já tinha achado uma compra muito suspeita, protocolamos um requerimento de informação que o Ministério da Saúde respondeu somente em maio, né, com informações muito controversas, para dizer o mínimo, em relação à forma como esse contrato estava tramitando ali dentro do Ministério da Saúde. E como você mencionou, esse requerimento de informação e a resposta a ele, né, bastante inconclusiva, com informações incongruentes, foi utilizada, né, nessa última semana na CPI. E agora eu gostaria que você fizesse uma análise rápida dessa semana para a gente, deputado. O senhor que está de olho também no que acontece em Brasília, na casa anexa, podemos dizer assim, vocês que dividem o parlamento. Que avaliação você faz até o momento da CPI da Covid? Perfeito, Fernando. É claro que qualquer comissão como essa, a gente já viu historicamente no Brasil, né, está sempre sujeita a ser utilizada somente como um jogo político, tem aquele risco de não dar em nada depois e coisa assim. Mas eu acho que, independente dos interesses políticos e do histórico daqueles envolvidos, né, a gente tem que olhar para os fatos. E os fatos são que, quando essa CPI começou, existia ali uma grande... uma pressão em cima do governo pela incompetência dele ao lidar com a pandemia, né? E esse foi um dos principais motes para se começar a CPI, né? O Brasil estava vivendo uma segunda onda gravíssima, né, que nos colocou aí entre os maiores números de mortes diárias do mundo inteiro, e essa incompetência do governo em lidar com a pandemia foi muito do que motivou o início dessa CPI. Ao longo ali da tramitação, a gente viu que o que era somente uma incompetência parecia haver ações deliberadas e omissões para retardar soluções duradouras como a aquisição de vacinas. A gente já sabia desde o início que o presidente Bolsonaro sempre desmereceu vacinas, trazendo para o país um movimento anti-vacinas que não existia na história do Brasil, né? Desacreditando a vacina do Butantan, ali não dando importância para a vacina da Pfizer, e a CPI acho que conseguiu dar à luz as omissões do governo em relação a isso. E mais recentemente entrou um terceiro elemento, além da incompetência e da omissão, que os casos, né, os suspeitas aqui de casos de corrupção, especificamente nesse caso da Covaxin, mas ao que parece outras questões têm que ser investigadas também. Então, acho que é um trabalho muito importante. Eu discordo da avaliação, não sei se o Bernardi falou exatamente isso, mas que a CPI até agora não deu em nada. O contrato da Covaxin, ele foi cancelado em virtude ali do que foi revelado pela CPI por outros elementos, como o requerimento de informação que nós apresentamos lá em fevereiro, né? Então, acho que tem sido bastante revelador alguns dos achados ali da CPI, por mais que sempre tenha essa questão um pouco espetaculosa, né, as dúvidas em relação ao passado de alguns senadores que estão lá e tudo mais, acho que a gente tem que olhar para os fatos. Basta lembrar, o mensalão do Lula foi revelado por um corrupto, né, que é o Roberto Jefferson. Não é o fato do Roberto Jefferson ser um corrupto declarado ali, confesso, que fez com que os fatos do mensalão fossem esquecidos ou minimizados. O mensalão ocorreu, apesar de ter sido denunciado por um corrupto. Então, acho que a gente tem que olhar os fatos agora, e os fatos, a meu ver, são muito preocupantes, para dizer o mínimo, em relação à forma como o governo tem agido na condição da pandemia. Verdade? Então, deputado, é verdade, o contrato foi cancelado, e eu acho que até poderia ter sido cancelado antes, por tamanha imprecisão de dados. Vai e volta errado, vai e volta errado. Só isso já bastava para dizer que, se eles não conseguem produzir um invoice de forma correta, será que vão conseguir fazer uma vacina que salve?
Então, a incompetência administrativa da Precisa não é tão precisa assim, né? Então, realmente, me parece que ainda, olha, Deus livrou o Brasil dessa vacina, me parece, né? Que impressionante. Eu queria perguntar para o senhor, um pouco fora disso tudo, o senhor mesmo acredita, com todas as notícias que a gente tem visto, e notícias ainda filtradas, que são 530 mil mortos, ou os números foram inflados? Porque eu tenho informações de que gente que morreu de acidente e entrou lá, Covid, outros que tiveram ataque cardíaco, Covid, câncer, Covid. Isso, inclusive, é um problema. Se o cidadão tem um seguro de vida, ele perde o seguro porque no seguro de vida fala lá, pandemia não entra. Então, o senhor acredita mesmo que estes números estão corretos ou merece também ser lançado um olhar e uma apuração mais precisa para ver se realmente houve tudo isso de mortes? Olha, Bernardi, eu confesso que não há razões, a meu ver, para desacreditar em números que são levantados por 27 secretarias de saúde no Brasil e por órgãos independentes em paralelo, como o consórcio de veículos de imprensa. Eu já não acredito no consórcio de imprensa, deputado. Bom, aí eu acho que é uma questão da gente entender quais são nossas motivações para acreditar ou não nas questões, mas eu ainda não vi nenhum fato, né, que me leve a discordar desses números. É claro que, obviamente, suspeitas podem ter, casos isolados ali, de imprecisões em atestados de óbitos, etc. Mas, assim como suspeitas do governo Bolsonaro têm que ser investigadas, suspeitas de qualquer um desses números têm que investigar, né? Agora, eu acho que suspeitas em relação a estes números não minimizam o fato de que temos milhares e milhares de pessoas morrendo todas as semanas aqui no Brasil, né? E que a pandemia ainda está longe de ser controlada. Eu acompanho mais de perto o caso de Minas Gerais, né? Obviamente, de onde eu sou e onde o governo é do meu partido, né? E tenho plena confiança nos números que são gerados pela Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais. O que não significa que daqui de tempos em tempos pode haver alguma correção, né? Em vez de ser 1.342 em um dia, foram 1.320, 1.280. Agora, não vai sair de 530 mil mortes para 300 mil, para 100 mil. E ainda que saia de 530 para 100 mil, é inacreditável nós termos perdido 100 mil vidas no país com essa pandemia. Não dá para nos conformarmos com o tamanho dessa pandemia aqui no Brasil. E existem inúmeros elementos, que alguns sempre explícitos, como as entrevistas do presidente minimizando a pandemia, minimizando vacina e as suas omissões, e outros agora que estão vindo à tona com todos os processos de investigação. Muito bem, eu gostaria de agradecer ao deputado do Partido Novo de Minas Gerais, Thiago Mitrô, por ter estado conosco. Mitrô, muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui sempre à disposição para o debate, para falar sobre os assuntos, e um grande abraço ao povo mineiro também em nosso nome, tá bem? Muito obrigado, Fernando, Bernardi, aqui pelo espaço. Estou sempre à disposição. Boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde.